Mas e quem disse que tem propósito? Mas não importa se tem ou não. Agora fudeu. Aí hein? fudeu. Se é pra gente discutir a Sé, quem disse que tem propósito? Eu espero que tenha propósito, né, Não, cara? uma coisa é dizer... Você não falou que eu era niilista? Aham. Então vamos nessa. Agora vamos. Então, Agora nessa. vamos, bora. Então assim, ó. Se uma coisa é eu dizer que pessoas podem encontrar propósitos na vida delas. Por exemplo, eu encontrei um. Eu fui para a filosofia de forma obcecada, certo? Apaixonada, digamos assim. Eu acho que algumas pessoas têm essa experiência em algumas outras atividades. Eu acho que grande parte da humanidade não tem nenhuma vocação especial para fazer coisa nenhuma, porque a gente não evoluiu no ambiente de trabalho e profissão, certo? A gente começou a ter trabalho e profissão ontem, certo? Então, assim... Mas a gente sempre teve função, né? Hã? A gente sempre teve uma função social. Quando a gente Que era é a mesma coisa que caçador-coletor... trabalho. Não é a mesma coisa. Uma coisa é você fazer um psicotécnico para alguém e dizer que ele tem vocação para engenheiro. Sim, Entendeu? sim. É disso que eu tô falando. Entendi. A gente Outra não... coisa é Coisa o bater cara- prego. Prego não, mas você quebrar pedra para cara fazer uma nascer sabendo faca que e ele abrir a barriga precisa- de um bicho. O cara nascer entendi. sabendo que ele precisa matar um bicho pra comer é diferente dele... De você fazer um psicotécnico e dizer, olha, você aqui pode ser médico, você tem essa área de artes. Mas é que eu tenho vocações. dificuldade em não acreditar que cada pessoa tem algo pra agregar na vida, entendeu? Sei. Pode ser que não seja tipo... Porra, não vai ser o cara que vai descobrir uma nova teoria do buraco negro, caralho. Mas o cara, ele vai ser um artista. Não artista, porra, menosprezei os artistas. Deixa eu pensar em outra coisa aqui. Você vai se coisa que fuder tu falando falar, isso. Você vai se fuder. Vai ter que pedir desculpa pra esse mundo inteiro, cheio de gente que enche a paciência. Não, mas todo Presta toda hora atenção. eles tentam me Eu não cancelar. acho que todo mundo tem alguma coisa pra Sim, trazer sim, pro mundo. Não porque todo mundo não seja importante. É que eu acho que essa noção de importância, na realidade, ela serve pra gente achar que nós temos alguma coisa pra dar pro mundo, sabe? A maior parte da nossa vida é levada em a gente tentar resolver problemas. A gente continua sendo um ser que precisa comer, precisa dormir, precisa reproduzir e precisa morrer, certo? E lidar com esse fato. Quer dizer, a gente não resolveu o problema. Se a gente pegasse uma máquina do tempo, certo? E viajasse 200 mil anos atrás e falasse as línguas, mas é uma hipótese, né? Chegasse lá e falasse, fosse com Cro-Magnon, fosse com Neandertal, certo? E ele perguntasse para nós, e aí? Vocês resolveram? A gente morre e continua vivo? A gente não sabe porra nenhuma. Zero. Nada além do que se sabia 250 mil anos atrás. Sobre isso, não Nada. sabe mesmo. Sim, sim. E sobre essas questões, por que eu existo? O Neandertal ia te perguntar. E aí, por que a gente existe? Não sei, talvez tenha um sentido, uma missão. Tudo isso é muito abstrato, certo? Subjetivo. A gente continua... subjetivo. Se eu acredito numa... Veja bem, para mim pode ser subjetivo que eu tenho 50 milhões de euros. Na realidade, eu não tenho. Sim, sim. Deus ou entidades do mesmo tipo é da mesma ordem. Não depende se eu acredito para existir. Ela deve ou não existir, independente se eu acredito ou não. Sim, sim. Certo? Porque achar que a crença é importante porque eu preciso dela é uma afirmação psicológica. Não tem nada a ver com a realidade objetiva. Deus existe ou não, independente de eu acreditar nele ou não. Sim. Eu posso achar que Deus existe, isso me faz bem, certo? Como muita gente acha que faz, e provavelmente sim, na maioria dos casos, mas isso não diz nada acerca da existência da tal entidade suposta chamada Deus, ou seja lá o que for. Sim. A mesma coisa vida após a morte, ou ela existe, ou ela não existe. Não depende do que eu acredito. Eu posso entender que acreditar na vida após a morte me faz bem, mas isso é da mesma ordem de falar que eu só gosto de transar com a mulher vestida de freira. Certo? Tem a ver com a vida psicológica. Sim, sim. Não tem nada que ver com nenhuma realidade além disso. Sim. Então, assim, nesse sentido, quando eu falo propósito, eu não estou falando que pessoas não possam encontrar propósitos pelas razões as mais variadas. Eu não acho que uma pessoa encontra um propósito porque ela acorda de manhã e diz, eu vou procurar um propósito. Ou que ela vai encontrar o carro que ela quer comprar, um desodorante, ou eu resolvi ajudar todo mundo na humanidade. Ela inventou isso. Só vai funcionar se não for só racional, entendeu?
que nem no teu caso. Você disse que você passou por uma situação ruim, e aí você começou a ver um curso, e esse curso fez sentido para você. Sim, sim. Certo? E como fez sentido para você, impactou o resto da sua vida. E fez sentido prático. Uhum. Né? Como o sentido normalmente tem que ser prático. Quando eu perguntei quem disse que tem propósito, eu estava falando propósito maior. Uhum. Eu entendo que pessoas encontram propósitos na vida, eu mesmo encontrei um, mas isso não significa que eu acho que dá para exportar esse propósito. Dá para eu pôr no papel, como muita gente tem mania de perguntar, e aí, que conselho você dá para alguém que está fazendo medicina e tem crise com a profissão? O conselho que eu dou é tome cuidado para caralho. Eu fui muito disciplinado, fui um obsessivo na minha trajetória, focado e dei uma sorte do caralho. A maior parte das pessoas que largam medicina para fazer filosofia se fode. Ah, sim. Com certeza. Quase todo mundo se fode. Certo? Sim. E aí, quando você tem 22 anos, 25, você se fode, mas tá ainda bonito. Mas aí tá Você- jovem É, e tá tal. jovem, tem É. 25 anos, parece que você é meio radical. Aos 55, você só é pobre, ressentido, fudido. É. Mas será que não é o negócio que Nietzsche falou? Que todo mundo ia ter que encontrar o próprio Deus, encontrar o próprio propósito. Não é uma parada assim? O que não significa que ele estava certo, né? E nem significa também que existe algo metafísico predestinado pra você. Eu acho que não existe nada de metafísico e nada predestinado. O Nietzsche, ele fez uma profunda... O Nietzsche é filho do Schopenhauer, né? Então, filho no sentido filosófico, né? Herdeiro. Então, ele é alguém que passou pelo trauma da filosofia do Schopenhauer, que é afirmar que o cosmos, a natureza humana e tudo que existe é movido pela tal vontade louca, incontrolável, insaciável e cega, que eu falei no começo. Quer dizer, o Schopenhauer, ele estabeleceu uma ruptura, o pessimismo do Schopenhauer, quando você me perguntou, ele estabeleceu uma ruptura na história da filosofia, por isso que ele é tão importante. É considerado o primeiro filósofo irracional. Não que ele fosse doido, mas que entende que o ser da realidade não é nenhuma harmonia, nenhum equilíbrio. É louco. Isso está nos animais, está na gravidade, está nos cometas que bate por aí, está no nosso... É o caos. É o caos que, na realidade, é fruto de um impulso contínuo que o Nietzsche assimila essa ideia. Só que ela vai chamar de vontade de potência, né? Ele assimila essa ideia, ele faz um percurso super destrutivo da religião, dizendo que se você acredita em Deus, você é um ressentido, covarde, bundão, certo? Ele critica a moral, dizendo que a moral é uma invenção dos fracos, para controlar aqueles que não têm medo da falta de sentido da vida, certo? E ele faz uma crítica da metafísica, dizendo que Platão era um ressentido chique que inventou uma dualidade do mundo imaterial perfeito e disse que esse mundo aqui é uma merda. Então, essa coisa que o Nietzsche falou que as pessoas têm que encontrar o sentido, na realidade o Nietzsche estava imaginando que iria existir um além do homem, como ele falava, que seria alguém que ele definia como não terá necessidade de nenhum artigo de fé. Então, isso que o Nietzsche fala de encontrar sentido não é um artigo de fé. É você ter uma vida estética, como se fala em filosofia. Se você perguntar para o Nietzsche qual é o sentido da vida, ele vai dizer para você que é o gosto. O gosto. O gosto é você viver as sensações. É você viver a vida com paixão. Certo? Essa é a utopia nietzschiana, porque isso é uma utopia. Você consegue de vez em quando é mais jovem, você talvez, se der sorte, consegue mais. Depois de uma certa idade, fica mais difícil, né? Mas, assim, é a ideia do pathos, como se fala no grego. É você viver surfando na onda do acaso, né? Da contingência, como a gente fala. Zero sentido no horizonte, certo? Mas você perdeu o medo dessa falta de sentido e você se identificar com essa fúria criativa. Aquela ideia de tudo que tenta me matar e não me mata me deixa mais forte. E aí eu posso encontrar sentido numa determinada coisa, você pode encontrar em outra, mas é aquilo que o Nietzsche chama, os nietzschianos chamam de vida autoral. Para o Nietzsche, a vida deve ser uma obra de arte, a sua própria vida. Você deve vivê-la com tesão, com coragem, sem esperar nada em troca. É bonito pra caralho, sedutor pra caralho. Eu acho que é passível de ser feito em alguma medida, dependendo de condições prévias.
Mas é completamente fora da maioria das pessoas conseguir viver desse jeito. Até os 20 anos talvez dê, se ela der sorte. No final ela A começa... realidade bate na A porta. realidade bate na porta. Tá, o princípio de realidade que falava o Freud bate na porta. E normalmente quando você não abre, chuta a porta. Não adianta só ignorar, né? Ela vai te pegar. Ela vai né? chutar a porta. A realidade vai entrar por dentro de você, pela sua cabeça, pela vida que é uma coisa fora de controle. Verdade. Mas você acredita na potencialidade de todo mundo alcançar isso? Não. Você acha que tem gente que simplesmente nem se quisesse ele conseguiria? Eu acho que o Nietzsche, ele segue um caminho... O Nietzsche foi o primeiro filósofo que eu estudei sistematicamente na graduação. Me encantei com o Nietzsche justamente... Eu via de uma formação no Freud, e Nietzsche, Schopenhauer e Freud são razoavelmente próximos do ponto de vista da concepção de ser humano. Né? Claro que Schopenhauer e Nietzsche não são médicos psicanalistas, né? Não inventaram tratamentos. Mas, assim, o Nietzsche ele faz uma excelente crítica ao ressentimento. Ele compreende muito bem, digamos assim, o ethos do herói trágico. Quer dizer assim, a vida não tem sentido nenhum, porra nenhuma, mas eu vou pra cima dela, certo? Tem uma Vou pessoa... fazer sentido nessa merda. Foda-se, né? Mas é assim como quem vai pra guerra, certo? A tragédia é um tipo de literatura produzida numa sociedade guerreira. A sociedade grega era guerreira, né? A filosofia nasceu no meio de uma sociedade guerreira, né? E eu acho isso tudo do caralho no Nietzsche, assim. Acho que a crítica que ele faz à religião é bastante sólida, né? Tanto a que ele faz, quanto o Freud faz, quanto o Marx faz, né? O que não significa crítica a Deus, porque Deus você não tem como pegar de jeito nenhum. Mas a organização psicológica e social das religiões. Mas o super-homem é uma utopia. Eu acho e O quase super-homem. É esse tal homem. Que assim, pode transcender. Que transcende. Eu acho que a maior parte começa a sonhar com o super-homem e acaba tomando remédio mesmo. Pode ser. Entendeu? Antidepressivo. Sim, mas seria se o super-homem fosse facilmente alcançável, ele também não seria um super-homem, né? É que o super-homem do Nietzsche a gente acaba associando a ideia do super-homem ao super-homem do Nietzsche, que ele chama um homem além e acima do homem. Essa utopia do homem que não precisa acreditar em nada, que não tem medo de nada. Eu acho que algumas pessoas, em alguns momentos da vida, conseguem chegar Incorporar perto disso. esse herói. Conseguem incorporar isso porque já tinham elementos psicológicos e de vida, entende o que eu quero dizer? Que por alguma razão tornou possível a ela, Essa de incorporação. repente, foi muito amado pela mãe, a mãe era do caralho, pensando psicanaliticamente aqui também, né? A mãe era do caralho, o pai não era um bosta, também era razoável, funcionou alguma coisa ali. Então a pessoa consegue ter um jogo de cintura na vida, consegue, de repente, lidar com ideias como, olha, não sei se tudo que faço tem sentido, se eu tenho missão, mas foda-se, eu gosto de ir para a escola, eu gosto de trabalhar. Uma certa substancialidade psicológica que torna ela mais possível, de repente, chegar numa condição de vida em que ela seja menos dependente de artigos de fé, que é uma frase do Nietzsche, né? Então, assim... agora, a ideia de que isso venha a ser um procedimento que alguém põe em prática e consegue chegar e que todo mundo chegue, eu acho que isso é uma utopia, como o socialismo é uma utopia e como a meritocracia é uma utopia. Não é utopia. Que eu acho que todo mundo sim. nasce com um propósito divino pica, só que a gente não alcança ele, porque ele não é dado de graça, tá ligado? A questão da vida é essa, não é tipo, todo mundo vai conseguir. É a questão, todo mundo pode conseguir? Não sei. Eu acho que essa ideia de que Deus nos criou... É possível, não tem como provar que não é. Ninguém tem como provar. Claro. Né? Assim, mas a minha impressão é de que essa versão é uma versão atualizada da ideia de que Deus ama todos nós, numa versão mais marqueteira, entendeu? Então todo mundo nasce com o propósito do caralho, e cada ser humano no mundo, né? Mas é uma versão, claro, uma versão repaginada da ideia de que todo mundo, Deus ama todo mundo que cria, sabe? Que sua vida faz sentido, mesmo que seja uma merda. Exatamente isso. E assim,
E o problema do sentido na vida é muito sério. Eu não acho que não é sério. O que eu acho é que normalmente a gente encontra o sentido sem saber direito como encontrou. Entendeu? Quando você vê, você tá ali, de repente uma coisa está fazendo sentido para você e antes não estava fazendo e de repente aconteceu alguma coisa e faz. Por exemplo, eu durante muito tempo na faculdade, quando dava aula de graduação, ainda dou, mas hoje o universo é bem diferente, assim. O universo, eu digo, dos jovens é diferente, né? Hoje vocês têm que tomar muito cuidado, muita gente sofrida, muito remédio. Não dá para você dizer coisas que dizia antes. Sério? Sério, A total. gente tá criando fracos. Isso não é nem minha opinião. A que Isso que tu é a associa percepção que eu isso? tenho e tem muita literatura especializada nisso. Pais que têm menos filhos e acaba fazendo desses filhos... Cada risco que ele dá na parede é o Picasso, sabe? E ele não é Entendi, porra nenhuma. entendi. A tal ideia de que todo mundo que tem filho acha que cada filho é pica. Entendi. Entendeu? E aí o moleque cresce, começa a levar na cara na escola, ainda não tanto, vai para a universidade, começa a levar na cara, vai para o mercado de trabalho e leva um pé na bunda. Mas é uma interpretação burra dos pais, né? Porque o que a filosofia tá dizendo é: todo mundo pode ser pica, mas há um trabalho pra chegar lá. O Não. cara esquece desse trabalho em cima desse pai, ele esquece essa etapa e fala assim: você já é pica só porque você nasceu. Eu acho que não. A filosofia não diz que todo mundo pode ser pica. A filosofia não, tipo, Sim. essa filosofia. Essa filosofia essa sim. específica, Mas não eu acho que a essa... academia, a filosofia. Não, eu acho que essa é só a projeção narcísica dos pais sobre os poucos filhos que têm. Sim. Certo? Não, mas... Não tem Ó, nenhuma. meu avô, por exemplo, que teve 23 filhos, ele não sabia nem os nomes direito. Mas essa coisa...